Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro do programa Terra, Meu Amor, um espaço para a gente refletir sobre nossa ética de cuidado, reverência com essa terra-mãe que nos acolhe e nos fornece vida com toda a generosidade. Hoje nós temos um convidado muito especial para mim, para o meu coração, um grande amigo, que é Marcos Arruda. Marcos Arruda, é uma alegria ter você aqui. Que coisa maravilhosa você ter aceitado o nosso convite. O Marcos Arruda, vocês vão ver ao longo do nosso programa, mas só vou adiantar um mínimo sobre ele para vocês situarem, né? Ele é economista, né? Ele é uma das pessoas que vem promovendo reflexões de uma forma bastante atuante em relação à economia solidária, né? O Marcos Arruda, ele teve uma experiência muito desafiadora no tempo da ditadura militar, porque ele foi preso político justamente em função das suas ideias, do seu movimento engajado em relação às políticas para a sociedade, né? Ele é o educador e também ele é economista, como eu já disse, do Instituto PAX, Políticas Alternativas para o Cone Sul, né? Ele é facilitador de alguns cursos da Universidade da Paz, né? E também da formação Educação Gaia. Então, Marcos, isso é o mínimo, né? A pontinha do iceberg que eu estou falando de você, mas deixa nosso público desvelar você com as suas reflexões. E sempre, Marco, a gente começa nosso encontro trazendo um poema. E dessa vez eu trago Fernando Pessoa, e ele nos diz assim: para viajar, basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes. Como afinal as paisagens são, a vida é o que fazemos dela, é o que fazemos dela. A viagem são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Beleza. Então, com esse convite para essa experiência de nos sentirmos como protagonistas da viagem, da aventura Viagem-Vida, eu te pergunto, Marco, no cenário que nós estamos vivendo, como você vê a construção desse protagonismo que cada um de nós pode e deve trazer para a construção de um novo momento civilizatório para a humanidade? Muito bem, eu agradeço muito o convite, Regina, mas também ao Ulisses, que não está aqui, mas é um grande velho amigo, e gostaria de dizer que essa pergunta já abre um desafio complexo, não é? Eu tenho sido assediado por pessoas que estão sem esperança. O Covid, o coronavírus veio separar fisicamente as pessoas e criar carências que as pessoas se perdem nelas. Eu percebo, então, que é o momento da gente dialogar com essas pessoas, mostrando, primeiro, que a história não para, a história evolui continuamente, e se a gente seguir a compreensão, a percepção do Fernando Pessoa, nós somos a história, nós estamos continuamente evoluindo, nós estamos construindo o mundo à medida em que construímos nós mesmas e mesmos. Então, partindo dessa ideia, não tem por que a gente parar e dizer não há caminho. Nós temos que continuar caminhando e temos que abrir o nosso caminho, não é? No meio da escuridão, quando é o caso como agora. Abrir o caminho e dizer um outro mundo, um outro ser humano,
um outro Marcos é possível. Eu tenho que enfrentar esse desafio, fazendo esse possível virar real. Então, essa pergunta já nos coloca no campo também da economia, né? E a economia que nós vivemos hoje, e que parece a única possível, ela não é a única possível, né? Eu costumo logo chocar nossos ouvintes, nossas ouvintes, com uma ideia que é antípoda, que é o outro lado do que nós sabemos de economia. A economia como um meio de se garantir a mera sobrevivência de quem trabalha. Isso não basta. A economia como um meio de você distribuir bens que são escassos para a demanda. Também não basta. Então, que economia? A economia do cuidado, a economia de quem mora na casa, oikosnomia, gestão da casa. O que é importante na casa é quem mora nela, não são as paredes, os móveis, a geladeira, tudo isso são meios. O grande sujeito disso tudo é quem mora nela. E olhando o mundo atual como uma grande casa, como nos convida o Papa Francisco, nós vemos que a nossa grande casa não está cuidando direito dos seus habitantes. Na verdade, não é a casa que é o problema. Somos nós próprios que dividimos em vez de unir a humanidade, que perdemos de vista o fato de sermos uma grande família global, né, morando nessa grande casa comum que é a nossa Mãe Terra. Então, com essa perda de visão, nós começamos a nos desentender, a não compreender que nós temos que colaborar, que cooperar para fazer com que se efetive o bem viver para todos os habitantes e todas que moram nesta grande casa que é o planeta. Marcos, agradeço demais você trazer já de início essa abertura para todos nós, porque é como se a gente respirasse dizendo assim, bom, então vamos ver o que a gente pode fazer. E você trouxe assim, essa maneira que a gente vem construindo o entendimento do que seja economia, e eu me dei conta, numa experiência pessoal, que a gente vive numa economia da carência, e não da abundância. Enquanto a terra é abundante, a gente vive na economia da carência. E sabe como que eu me dei conta disso? Eu fui fazer um mergulho em Fernando de Noronha, e aí eu tive que usar cilindro. Então, quando eu estava lá no mar, debaixo, no fundo, respirando, eu falei, meu Deus, eu estou pagando pelo ar. Quando o ar está disponível para mim na terra, eu nem penso em pagar pelo ar. Mas agora que eu estou aqui debaixo precisando do ar, que eu tenho carência do ar, o ar passa a ter valor. Quando ele é abundante, ele não tem valor. Isso não é um paradoxo, Marco? Um enorme paradoxo que a gente pode, Regina, aplicar também à água e a outros bens chamados comuns, não é? E que no sistema atual se está cada vez mais privatizando esses bens. E, na verdade, isso não devia ser permitido. O trabalho agora diante da Covid-19 tem sido, no meu caso, junto com uma das redes, que é a Ágora das e dos Habitantes da Terra, o trabalho de a gente chamar a atenção da ONU para a urgência de se declarar todo medicamento, vacina, etc., para combater o vírus como bem comum, que não pode ser privatizável e que tem que estar livre de patentes para estar a serviço da vida em todo o globo da Terra. Então,
essa questão do ar ser pago, no caso, a gente entende, porque ele está acondicionado dentro dos tubos, etc., mas o ar como tal é o mesmo destino do que a água, bem comum, não privatizável, né? Então, por esse caminho, nós olhamos que há um contexto maior para esses tais medicamentos do Covid e que fazem parte da crise da economia atual. O coronavírus, me parece, a meu ver, veio para abalar a humanidade, sacudir-nos, para dizer, a Terra dizendo para nós: despertem, vocês não podem continuar no caminho que estão levando o planeta, porque esse é o caminho de morte das formas de vida atuais desse planeta. Mudem de rumo, esse é o grande recado. E como a nossa mente está tão fechada, a pandemia está durando e vai durar. Parece que o tempo necessário para a gente abrir os olhos. Então, isso significa o quê? Mudar o padrão de consumo que nós levamos, reduzir a quantidade de energia que a gente usa para produzir os produtos que a gente consome, não é? Só esses dois, o consumo e a energia, já fazem uma enorme diferença. Podem, inclusive, reverter a tendência de aquecimento global que está nos ameaçando assim no rés do chão já, não é? Na nossa Sim. porta. E, portanto, esses dois campos têm que ser atendidos com a máxima urgência. Eu gostaria de... se você quiser, pode falar. Eu só gostaria de te fazer assim, uma complementação disso que você está falando, para que nós fiquemos atentos, porque a gente vê que o status quo, ele está falando, vamos voltar à normalidade, vamos voltar à normalidade. Mas que normalidade se o cenário em que nós estávamos é um cenário de uma perspectiva sombria para a humanidade e para a Terra também, né? As outras espécies, a água, as florestas. Então, assim, como que a gente pode voltar a essa normalidade econômica, se era uma economia que nos levava a esse caos que você fez referência, né? Essa ótima pergunta, e ela nos lança direto diante do que nós podemos fazer nesse campo fundamental que é a economia mundial, não é? A economia mundial, ela ocorre a nível da nossa rua, da nossa casa, em todos os espaços. Se a gente abrir a geladeira, vai encontrar vários produtos que vieram de outros países e até de outros continentes, não é? Então, hoje nós temos que nos dar conta de que a economia da globalização, do capital, do mercado, dessa lógica desvairada de acumular lucros e riquezas materiais como um fim e não como mero meio para se chegar a ser mais, em vez de ter mais, né? Tá em crise profunda. E nós estamos aqui com o desafio. Que outros caminhos são possíveis, não é? Então, eu trouxe dois exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês e que mostram como não só são possíveis outros caminhos, mas já estão acontecendo. O primeiro deles é aqui do Brasil e é muito atual, é o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, o MST, né? O MST desenvolveu com toda a dificuldade, com toda a luta de um povo que é o mais carente, o mais largado fora, que é o mundo camponês. Eles conseguiram, com alguns companheiros e companheiras intelectuais orgânicos, com visão, com compromisso,
conseguiram construir um movimento que gerou um sistema socioeconômico diferente do sistema do capital, que no campo ele se desenvolve através do agronegócio, que são grandes propriedades, em grande parte roubadas de quem morava nelas antes, povos nativos e trabalhadores do campo, camponeses, e se transformando em gigantescas propriedades que produzem, geralmente, com monocultura, uma técnica que arrisca de eliminar as formas de autodefesa das plantas que estão naturalmente criadas para se multiplicar em grande variedade. Matar a variedade e a diversidade é colocar em risco a própria sobrevivência das plantações e levar a um colapso aquele tipo de economia rural. E aí veio a Revolução Verde, logo depois da Guerra Mundial, para dizer, não há problema, façamos isso tudo e o que houver de problema novo, a gente cria tecnologias para responder, e essas tecnologias vieram a ser o que a gente chama de agrotóxicos, os agrofertilizantes, os inseticidas e outros produtos químicos que vieram a gerar uma quantidade gigantesca de lucros para empresas químicas e farmacêuticas e também para o sistema médico-privado, não é? Que ganha a partir da doença e não da saúde das pessoas, né? E com esse tipo de tecnologia se perpetuou a produção em grande escala de produtos que, em geral, são destinados à exportação, porque pagam mais. E nós aqui ficamos à mercê da agricultura familiar. Aí entra o MST e gera um processo de construção de uma agricultura familiar camponesa, onde se chamam os camponeses para se tornarem sujeitos da produção, não mais dependentes, mas sim sujeitos, compartilhando os meios de produzir, compartilhando a posse das terras que eles ocupam e, com essas ocupações, dando produtividade às terras que antes estavam preguiçosas, inutilizadas, servindo apenas para especulação imobiliária, né, do campo. Tudo isso, então, é rompido no momento em que uma população de 300, 500 pessoas ocupa uma dessas terras e começa imediatamente a torná-la útil, com um fim social e um fim econômico. E essa prática do MST levou a que hoje se tenham mais de 1.500.000 trabalhadores do campo e famílias camponesas instaladas no campo, produzindo alimentos para nós da cidade e para outras populações do campo, e nos dando uma lição espetacular de solidariedade no momento em que já compartilharam alimentos numa quantidade de 3.400 toneladas para o povo do Brasil inteiro poder comer nesses momentos de angústia da pandemia. Acho que isso que você está trazendo é uma reflexão muito importante, porque é um olhar, vamos dizer assim, que traz uma verdade sobre uma realidade que vem sendo manipulada pela mídia,
que vêm sendo objeto de uma contra-informação. Então, quer dizer, você está trazendo uma informação, Marco, a partir do seu próprio contato, você está sendo, vamos dizer assim, como um porta-voz, uma testemunha de algo que você tem assistido, que você tem acompanhado, e isso é algo que eu reputo como da maior importância nesse momento, para que nós possamos, de fato, sermos sujeitos e protagonistas do futuro, dessa aventura vida, né, que nos fala Fernando Pessoa, é importante que a gente construa um entendimento a partir de pressupostos reais, e não pressupostos objeto das fake news, objeto da manipulação da mídia que deseja manter o status quo. E, nesse sentido, uma voz muito importante que está surgindo é a do próprio Papa Francisco, né? Depois da Laudatio Si, agora ele fez uma convocação para os jovens economistas do mundo inteiro, né? Agora, dia 19 de novembro, vai acontecer o encontro Terra, Trabalho e Teto, né? Como que nós vamos, numa sociedade que, vamos dizer, no mundo tem alguns grupos, 7 países, diante de todos eles, o G7, conta não sei quantos outros, né? Uma população imensa de refugiados, de desassistidos. Então, quer dizer, eu estou entendendo que o Papa Francisco ele está justamente fazendo essa convocação a que você faz referência, da perspectiva de nós desenharmos um futuro a partir de uma outra forma de percebermos a Terra e a relação com a Terra, o teto no sentido daquilo que nos abriga, nossa habitação, seja ela rural, seja ela urbana, né? E o trabalho, né? Então, eu vejo assim, eu sinto que essa sua fala traz essa esperança de que, apesar das adversidades, coisas muito importantes estão acontecendo no campo do Brasil, né, Marcos? Muito importante, isso mesmo. E lembremos, então, também, Regina, desse segunda, última carta, a mais recente do Papa, Fratelli Nostri, Irmãos Nossos, não é? Que, na verdade, ele queria dizer irmãs e irmãos nossos. E é uma carta onde ele realmente avança no campo da economia, começa logo de início questionando a lógica do que a gente chama de neoliberalismo, que é uma economia que diz que todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos com o livre mercado. E o livre mercado significa liberdade para o capital de circular mundo afora. Não significa liberdade do ser humano para ser sempre mais. Infelizmente, esse não é o sentido. Então, o Papa critica isso e diz: temos que caminhar para uma economia da vida, uma economia que promove o bem-viver de cada um e de todos os seres humanos da Terra em harmonia com a natureza. Então, essa percepção do Papa converge com vários movimentos que temos promovido pelo mundo afora, né? Um deles é um movimento ligado à Unesco, que eu faço parte, e que se chama Harmonia com a Natureza, justamente a promoção de leis a nível municipal, estadual, nacional e global, né, que reconheçam a natureza como sujeito de direitos. E isso nós já temos conseguido em vários lugares do mundo, leis que garantem, então, né, que um rio, por exemplo, lá na Colômbia, né, que é fonte de vida para uma população indígena inteira, não seja destruído por uma mineradora que quer arrancar minério, poluindo as águas do rio. Então, como a Colômbia introduziu essa legislação, os indígenas usaram a legislação para tornar intocável o rio Trato, lá perto da Amazônia colombiana. Só complementando, né, aqui na América Latina também temos outros 2 exemplos importantes,
na Bolívia e no Equador, em que na Carta Constitucional consta a natureza como sujeito de direitos, né, a Pachamama. Né? Então, existem os direitos da natureza. Né? Então, isso é algo assim que está surgindo, reconhecendo que não se trata de um objeto, de um isso, que um rio não é a fonte exclusivamente de ganhos, mas ele é fruto de uma relação de reverência, uma montanha, não é só para você extrair minério, né? Então, quer dizer, então isso reverte, né, Marco, e isso aponta para o fato de que nós humanos estamos abrindo nossa mente, nossa consciência para uma outra percepção de pertencimento. Você concorda? Concordo plenamente com isso, e essa redescoberta da natureza e de nós como uma humilde parte dessa grande natureza, ela está dando um alento para a gente começar a mudar a própria economia. Né? Então, quando você vê o Movimento Sem Terra produzirem 3.400.000 quilos de alimentos distribuídos gratuitamente por mero gesto solidário, muitas vezes dividindo o pão na mesa das famílias do MST para que uma parte vá para quem não tem pão nenhum, não é? E isso já nos chama para uma agricultura que esteja voltada para alimentar a nossa população primeiro que tudo, e não para exportar e alimentar o gado que vai alimentar os países ricos, não é? Há caminhos diferentes, mas é preciso superar essa tendência à ganância desmedida que está levando a Terra a ficar curta demais para os seres humanos. Há tempo e há espaço suficiente para toda a humanidade. O Gandhi nos lembra, o problema não é a falta de alimentos para acabar com a fome, é a maneira de distribuir esses alimentos, é o acesso do povo mais pobre, mais oprimido, para que alcancem as fontes de alimento e de saúde. Para isso, nós temos que ter uma saúde pública que não privatize e transforme a doença em fonte de lucro. Não é? Todo esse conjunto está interligado. Né? Farmacêuticas, o sistema médico e o sistema agropecuário, todos eles estão unidos como uma grande cadeia produtiva da doença, em que cada um deles ganha quando nós ficamos doentes. Até a indústria de alimentos consegue produzir doença à medida que destrói os alimentos naturais, industrializa e transforma esses alimentos mais doces, mais gordurosos e tudo isso em fonte de lucro e para eles e para as outras indústrias que vivem da doença. Marco, nesse sentido, eu trago a sua fala do início, quando você diz que essa pandemia, ela pode significar uma oportunidade, né, da gente rever valores e padrões. Então, por exemplo, com essa questão do isolamento social, a maioria de nós está dentro de casa, tendo que fazer sua comida, né, fazendo as suas lives dentro de casa, sem usar carro, usando menos roupa. Então, garanto que muitos dos telespectadores hoje olham para o seu armário e dizem assim, gente, para que eu tenho tanta roupa? Para que eu tenho tanto sapato? Para que eu tenho tanto isso, tanto aquilo outro? Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade da gente rever também esse padrão em que a gente foi educado e condicionado do ter, né? Então, você trabalha para ter. E ter o quê? Bens de consumo. Agora, essa economia que a gente está falando, esses bens de consumo, eles vão para minorias, né, Mar? A maioria não tem acesso às mínimas oportunidades
de uma experiência de qualidade de vida que esse sistema poderia fornecer. Então, assim, trazendo aquela sua fala mesmo, né, de que esse momento, esse vírus está vindo para nos ensinar muitas coisas. Então, pode estar sendo uma oportunidade bacana para a gente pensar em relação a todos esses aspectos que condicionam a nossa vida, nossos desejos até, né? Ter isso, ter aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Como é que a gente pode trabalhar esse descondicionamento, Marco? É um trabalho ao mesmo tempo, Regina, social e pessoal. Nós temos que entrar numa sintonia de transformação do nosso próprio ser, não é? Aliás, o nosso Colégio Internacional dos Terapeutas promove todas essas dimensões ao mesmo tempo, não é? Eu sinto que nós somos chamados a ser terapeutas clínicos, sociais e ambientais ao mesmo tempo, cada uma e cada um de nós, né? E nós temos esse potencial agora, à medida em que as carências se multiplicam. Por exemplo, no campo da saúde, nós estamos vendo tudo o que não está dando certo em termos de saúde privatizada e tudo o que tem dado certo em termos de SUS e de saúde pública, não é? E estamos chamados a aprofundar essa via, não é? Então, eu diria, aqui, já caminhando para o final, que eu tenho a compartilhar uma mandala da socioeconomia solidária, uma economia social solidária, né? Que é voltada não para o mercado, não para o capital, mas para a sociedade, né? Economia, cuidado da casa, cuidado dos habitantes da casa, solidária, o sentimento de que nós somos solidamente interconectados entre nós e interconectadas. Não podemos nos desvencilhar uns dos outros por natureza. Portanto, se estamos naturalmente interconectados, o chamado à nossa liberdade é a gente usar essa liberdade para criar laços conscientes de solidariedade entre nós. E esses laços conscientes implicam a partilha, em vez da acumulação, a circulação dos bens e do dinheiro para que ele gere cada vez mais poder de compra igualitário, para que todas e todos possam resolver as suas necessidades e caminhar para o desenvolvimento plenamente humano, que vai muito além das meras necessidades materiais. E é nesse campo que a gente traz a noção do trabalho emancipado, a ideia de libertar o trabalho desse jugo do salário e transformar o trabalho humano em trabalho livre, em que a gente possa fazer não só o que é necessário, mas também o que é prazeroso, o que nos faz evoluir e nos tornar mais humanos. O trabalho emancipado, eu tenho uma outra transparência que eu acho que não dá tempo, onde eu mostro como os ganhos da produtividade que a tecnologia vem trazendo para a humanidade ao longo de várias décadas, eles, durante um tempo, eram mais equitativamente compartilhados, mas dos anos 70 do século passado para cá, eles vêm sendo cada vez mais concentrados nas mãos dos donos do capital, seja industrial, seja agrícola, seja financeiro e comercial, né? Então, com cada vez mais ganhos acumulados e não compartilhados por quem participou da produção daquelas tecnologias e daqueles produtos. O resultado disso é um mundo totalmente
e racional do ponto de vista humano e do ponto de vista econômico. Então, a gente diz, queremos que os ganhos da produtividade venham a ser justamente compartilhados. Como isso pode acontecer? Compartilhando a propriedade dos bens produtivos, para que quem trabalha seja também proprietário. É uma frase do MST: terra para quem nela trabalha e não para especular. Então, isso vale para toda a economia. Se a gente democratiza os meios de produção, a gente consegue que os ganhos da produção gerada vão ser compartilhados por todos aqueles que contribuíram para criá-la. Então, essa é a lógica de uma economia solidária, a partilha da propriedade e a partilha da gestão. Para isso, a gente tem um componente muito importante que também é encontrado aí logo abaixo do nome amor, que é a educação emancipadora, não é? É a gente educar para a autogestão, educar para que cada mulher, cada homem, cada jovem se tornem sujeitos da sua história, do seu desenvolvimento, do seu vir a ser cada vez mais, não é? Então, essa mandala aí fica à disposição de vocês para lerem e aprofundarem, porque cada quadrinho desses tem um sentido para o todo, que é a proposta de uma economia de solidariedade. Só um pontinho a mais, Regina, que é: eu não me satisfaço com a economia solidária. Por quê? Porque eu olho mais adiante ainda dela, e eu acho que, olhando mais adiante, a gente pode antecipar um tempo em que a humanidade terá conseguido produzir tudo o que é necessário para o seu bem viver. Nesse momento, o dinheiro vai parar de ser necessário, as lojas, o comércio. Por quê? Porque vai haver o suficiente para todos. Nós chamamos isso de uma economia do suficiente. Então, tendo o suficiente em termos materiais, nós podemos começar a compartilhar gratuitamente o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa criatividade. Esse nome gratuito caracteriza uma outra economia, que é a economia do amor. Eu escrevi até um livro chamado Educação para uma Economia do Amor. Marco, sim, eu conheço essa sua obra, é uma obra belíssima, eu recomendo que todos que puderem conheçam esse trabalho do Marco, porque essa economia da gratuidade, essa economia do amor, eu também chamo a economia da gratidão. É aquela na qual você, por pertencer a uma teia de relacionamentos que se pauta sobre o equilíbrio dinâmico para existir. E eu acho sempre importante pontuar isso: a vida chegou até aqui por conta não de um espírito competitivo, mas por causa de um espírito cooperativo, cooperar, né? Quer dizer, então todos os seres da criação, toda a teia evolucionária da Terra, trabalha com essa perspectiva de uma cooperação. Então, chegamos nós humanos com a nossa criatividade, com a nossa curiosidade, traçamos um caminho como viajantes, como diz o poeta Fernando Pessoa, mas nós a qualquer momento podemos escolher outra rota. Então, eu acho que talvez, Marco, esse seja o nosso desafio como humanidade, né? Em reconhecendo essa teia de pertencimentos, começarmos a nos perguntar qual é a outra rota que nós vamos colocar à humanidade. E aí, como eu não posso responder pela humanidade, nem você, Marco, nem Marisol, nem Ulisses, nem Maria, nem Tereza, nem Vandinha, mas eu posso responder por mim. Eu posso me perguntar: Regina, como você vai colocar a sua rota para uma economia que contemple essa teia de harmonia que engendrou você até o momento presente, né? Então, eu acho que nós estamos chegando no final do nosso encontro. Eu quero agradecer profundamente a sua partilha, Marco,
com certeza a gente vai voltar a conversar, porque eu acho que essa mandala merece um tempo, merece um programa só para ela, para a gente refletir e os nossos telespectadores irem acompanhando, né? E esse seu trabalho também maravilhoso, eu gostaria apenas de reforçar aqui, que eu não disse na biografia do Marco, que ele é membro do Colégio Internacional dos Terapeutas, na qualidade de terapeuta social, né? O CIT traz essa reflexão de que todos nós somos terapeutas, considerando, como Filon de Alexandria considerava, que o terapeuta é aquele que cuida. Então, talvez esse seja o momento de nós convocarmos o terapeuta, a terapeuta, social, individual, ambiental, para que a gente possa promover essa cura planetária, né? Gratidão, Marco, pelo nosso encontro, gratidão a você que nos acompanhou até aqui. Marco, deixo para você dar as últimas palavras. Um dos caminhos que é mais profundo e mais real, com maior potencial de dar certo, é esse que está aí na tela das pessoas, que é o centrar a reconstrução da economia global, inclusive, né, nacional e global, na construção de comunidades onde a gente vive na prática a partilha do poder, não é? O poder de fazer, de ter e de ser. E na comunidade eu faço parte de uma delas e deixo em aberto para um possível outro diálogo, não é? Falar dessas duas mandalas, e uma delas é essa, onde eu trago a experiência da minha ecovila, que fica aqui a 2 horas do Rio, chamada Fazenda Plenitude, né? Então, ali a gente está vivendo a experiência de construir uma comunidade humana voltada para a autogestão e a autossuficiência e transbordando esses aprendizados para as comunidades em torno. Então, esse é um caminho possível. Então, um novo caminho é possível. Que nós fiquemos hoje com essa constatação e que nos coloquemos em marcha. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, Marco. Obrigada, Regina.